Olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai começar então uma parte das reações orgânicas chamada reação de adição, tudo bem? E como o próprio nome já diz, é uma reação orgânica onde para ocorrer você tem que adicionar alguma substância, por isso chama reação de adição, ok? As reações de adição, pessoal, elas ocorrem geralmente em alcenos, alcinos, alguns ciclanos e alcadienos, tudo bem? E por que essas reações de adição costumam ocorrer nesses hidrocarbonetos? Muito simples, porque ela ocorre a partir da ruptura da ligação π desses compostos. Ligação π é aquela ligação insaturada por dupla ou por tripla. No caso dos ciclanos, haverá ruptura da ligação sigma, onde vocês perceberão que um composto de cadeia fechada vai se transformar num composto de cadeia aberta. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Na aula de hoje, nós estaremos falando especificamente das reações de adição em alcenos, que para quem não se recordam, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma única ligação dupla. Então se você olhar todos os exemplos que eu tenho aqui na tela, ó, aqui é um alceno, ou seja, um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma dupla. Aqui eu tenho um alceno, aqui eu tenho um alceno e assim sucessivamente, tá bom? Então aqui é uma reação de adição apenas em alcenos e nas próximas aulas nós vamos falar dos outros tipos de reação em alcinos, alcadienos, ciclanos, tudo bem? E vocês perceberão, pessoal, que as reações que ocorrem em alcenos são as mesmas que ocorrem em alcino, alcadieno, etc. E quais são as principais reações de adição que nós vamos comentar hoje? Nós falaremos da hidrogenação catalítica, da halogenação, da hidratação e da adição de um ácido halogenídrico. Então a gente vai por partes para vocês entenderem, tudo bem? E a gente começa falando da hidrogenação catalítica. Como o próprio nome já diz, hidrogenar algo, hidrogenação, é você adicionar hidrogênio na forma diatômica, na forma de H2. Catalítica, porque essa reação ocorre a partir da presença de um catalisador. No caso aqui, o catalisador de níquel, em alguns casos também pode ser utilizado o catalisador de platina, tá? Então, sob aquecimento e na presença de catalisador níquel, o H2 ele é adicionado aqui a este alceno aqui que eu tenho um eteno. E como ocorre essa ligação? Ocorre a ruptura da ligação dupla. Então eu tenho uma ligação dupla entre dois carbonos, na qual a hora que romper a dupla, ele vai fazer isso aqui. Ou seja, os carbonos vão abrir as suas valências, permitindo uma ligação simples entre eles e a dupla vai abrir suas valências. São nessas valências abertas que ocorre a entrada dos átomos de hidrogênio. Então vamos lá entender, pessoal? Aqui eu tenho o eteno, H2C dupla, CH2. Então o que acontece na hidrogenação catalítica? Ocorre a ruptura da ligação π, uma vez que a ligação π ela é mais fraca que a ligação sigma, então ela está mais apta a ocorrer essa ruptura, tá bom? E aí eu vou ter isso aqui, ó, H2C, CH2 e as valências abertas originadas da ruptura da ligação π. Então eu tinha uma ligação dupla que rompeu e abriu duas valências. O que vai ser adicionado ali? Os dois hidrogênios, o H2. Um hidrogênio entra numa valência e o outro hidrogênio entra na outra valência. Professor, eu poderia colocar esses hidrogênios junto a esses dois? Sim, porque agora esse hidrogênio pertence ao carbono, então você poderia escrever isso como H3C, CH3, é o mesmo composto. Ou seja, o que eu consigo perceber nesse caso, pessoal? Que esse composto aqui chamado eteno se transformou em etano, ou seja, o que era um alceno transformou em um alcano. Então a hidrogenação catalítica, pessoal, é uma reação muito importante na transformação de alcenos em alcanos, porque ao adicionar hidrogênio ocorre a ruptura da ligação dupla, permanecendo apenas a ligação simples. Então aqui eu transformei um eteno em um etano. Então toda hidrogenação, o objetivo dela é transformar o alceno em alcano, tudo bem? Aqui embaixo eu tenho outro exemplo. Aqui eu dei uma fórmula de vértices, ou seja, dá para perceber que eu tenho uma ligação dupla aqui no meio, né?
e vai entrar esses dois hidrogênios. Sabendo que esses dois hidrogênios vai promover a ruptura da ligação dupla, o alceno vai se transformar em um alcano. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que a quantidade de carbonos é a mesma, porém os que diferem é que o alceno se transformou em um alcano. Tudo bem? Pessoal, eu não posso terminar a parte de hidrogenação catalítica falando uma das principais atuações, ou seja, onde é mais aplicada a hidrogenação catalítica, que é na produção da margarina. Tá? O que as indústrias alimentícias fazem? Eles pegam o óleo insaturado, o óleo vegetal, e hidrogenam. Quando hidrogena o óleo vegetal, eles vão transformando aquilo num óleo mais consistente, tendo uma aparência de gordura animal, ok? Porém, esse processo, pessoal, é comprovado cientificamente que quando ocorre esse processo de hidrogenação, gera isômeros trans. Isso pode ser maléfico ao organismo, gerando problemas de circulação, tá? Como problema aí cardiovascular, tudo bem? Então, o grande problema da margarina é que ao fazer a hidrogenação catalítica, gera esses isômeros trans também. Professor, mas por que eles realizam a hidrogenação catalítica? Porque aumentando a consistência da margarina, o prazo de validade aumenta o que a gente chama de shelf life, ou vida de prateleira desse material, tudo bem? Então a produção da margarina, eles pegam um óleo insaturado com várias ligações duplas e vai hidrogenando, ou seja, quebrando as ligações duplas até ficar uma cadeia hidrogenada, tá? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do chocolate hidrogenado. Chocolate hidrogenado, eles adicionam hidrogênio, fazem a hidrogenação catalítica nos óleos insaturados da composição desse chocolate até ele ficar com uma consistência mais rígida. Tudo bem, pessoal? Então esse é o principal emprego da hidrogenação catalítica da indústria alimentícia. Tudo bem? Nós falaremos agora da halogenação. Nós já falamos disso na reação de substituição, mas aqui na reação de adição, a halogenação é quando eu adiciono um halogênio na forma diatômica. F2, Cl2, Br2 e I2. Fazendo um adendo que eu já comentei nas reações de substituição também, pessoal, os principais é Cl2 e Br2, uma vez que o F2 a reação é extremamente explosiva e o I2 a reação é extremamente lenta, tá? Então os principais substâncias halogênios utilizados na halogenação é o Cl2 e o Br2. E o princípio, pessoal, é extremamente idêntico ao que acontece na hidrogenação. Ocorrerá a ruptura da ligação dupla e ao romper essa ligação dupla vai entrar então os halogênios, tudo bem? Então aqui vai ficar assim, aqui ó, eu vou ter a ruptura dessa ligação dupla, ok? Abrindo-se duas valências, então vai ficar assim ó, H2C, CH2, abriu as duas valências. Pessoal, não importa se você vai abrir essas duas valências para cima ou para baixo. Representativamente falando, você pode representar para cima ou para baixo, que dá na mesma, tá bom? E como eu tenho Cl2, vai entrar um cloro aqui e um cloro aqui, produzindo o que a gente chama na química de dialeto vicinal. O que seria um dialeto? Eu vou ter dois aletos na estrutura orgânica, Cl e Cl. E por que vicinal? Porque eles estão presos em carbonos vizinhos. Vicinal vem de vizinho. Então esse carbono é vizinho desse, os cloros estão presos exatamente neles. Então toda vez que eu tenho uma halogenação, produzirá dialetos vicinais, tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo bem parecido, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4 carbonos em forma de vértice. E se você perceber, no carbono 2 e no carbono 3, eu vou ter então a ruptura da ligação dupla, ok? E o que vai entrar em cada valência livre? Br em um e Br no outro. Então perceba, pessoal, que eu tive a ruptura dessa ligação dupla aqui, dessa ligação π. Abriu uma valência nesse carbono, que eu representei para baixo, e abriu uma valência nesse carbono que eu representei para cima, entrando um Br em cada um, também tendo um dialeto, porque aqui tem dois bromos, vicinal, um vizinho do outro. Então perceba, pessoal, que a hidrogenação, a halogenação e todas as outras que eu vou explicar, o princípio é o mesmo. Ocorre a ruptura da ligação dupla e ali são adicionados os novos elementos. Tudo bem?
Vamos falar agora da hidratação. Quando você fala assim, nossa, eu preciso me hidratar. Hidratar, você está adicionando o que para o teu corpo? Água. Aqui é a mesma coisa. Hidratação nada mais é a adição de água. Porém, pessoal, para ficar mais fácil de entender, eu vou representar a água como HOH. Por que HOH? Que fica mais fácil da gente entender como será a adição de água a esse alceno, tudo bem? Então aqui eu tenho o eteno, tá? O eteno, que é um alceno, e ele será hidratado em condições específicas reacionais, na presença de um catalisador e de íons H+, ou seja, o meio ácido, ok? Vai ocorrer a mesma coisa, vai ocorrer a ruptura da ligação dupla, tá? Então vai ocorrer aqui a ruptura da ligação dupla, ok? E abriu-se duas valências. O que vai entrar nessas duas valências? Presta bem atenção, pessoal. Quando a água se auto-ioniza, ela libera íons H+ e OH-. Então a água se auto-ioniza separando o H do OH. Isso quer dizer que em uma das valências vai entrar H e na outra OH, tudo bem? Então eu vou colocar uma aqui, ó, H, e a outra entrou OH. Professor, ali o HOH poderia entrar em qualquer lugar? Nesse caso especificamente, sim. No próximo caso você vai ver que é uma regrinha para ver onde vai entrar o H e o OH. Tudo bem, pessoal? E ali, percebam, formou o etanol. Et, porque eu tenho dois carbonos. An, ligação simples. E o ol, etanol. Ô professor, aquele mesmo etanol do combustível é esse mesmo, pessoal. Essa é uma outra maneira de se produzir etanol por via sintética. Aqui no Brasil, a principal forma de obtenção do etanol é por via fermentativa, né? Onde se retira o caldo da cana, fermenta na presença de um fungo específico chamado Saccharomyces cerevisiae e aquele mosto fermentado passa por um processo de destilação fracionada, ok? Aqui é uma maneira sintética de obter álcool, tá? O que acontece? Eu tenho aqui um composto, até um derivado do petróleo, podemos dizer, que ele é hidratado em condições específicas de reação e produz um etanol absoluto, um etanol 100% puro, tá bom? O problema de obter etanol por esse processo é que o reagente, a matéria-prima dele, tá? Pode ser um derivado de petróleo, porque o eteno é um derivado do petróleo. E aí você está queimando, produzindo um álcool de origem fóssil, tá? Então isso é o grande agravante. Porém, é uma maneira alternativa de obtenção de etanol absoluto, uma vez que por via fermentativa você não obtém o etanol puro, o etanol 100% absoluto. Para ele transformar em 100% absoluto por destilação fracionada, a gente tem que passar por um processo de peneira molecular, ok? Mas é um processo que a gente comentaria em outras aulas, tudo bem? Mas o importante é vocês entenderem que ao adicionar água em condições específicas, o eteno se transformou em etanol. Tudo bem, pessoal? Aqui eu também tenho um caso parecido, eu vou fazer uma hidratação. Aqui ocorre a ruptura da ligação dupla, ok? E vai acontecer isso aqui, ó. H2C, CH, CH3. E aqui nós vamos abrir as duas valências, né? Devido à ruptura aqui. A valência abriu entre os carbonos 1 e 2, que é onde estava a presença da dupla, entre o primeiro e o segundo. A água vai quebrar nesse ponto, liberando H e OH. Porém, pessoal, uma coisa importante. Perceba que H e OH são grupos ligantes diferentes. H é uma coisa, OH é outra. Isso significa que há casos que o H e o OH não pode entrar em qualquer lugar. Ah, professor, eu vou pôr o H ou o OH em qualquer lugar. Não, ok? Experimentalmente percebeu-se que o hidrogênio liga-se ao carbono da dupla mais hidrogenado. Essa regra, pessoal, foi chamada de regra de Markov-Nikov, porque foi esse grande estudioso que percebeu isso, que nas reações de adição, quando eu tenho grupos diferentes para ser adicionado, o hidrogênio liga-se ao carbono que é mais hidrogenado, ou seja, o hidrogênio vai entrar naquele carbono que tem mais hidrogênio. Então, por exemplo,
Se eu pegar os dois carbonos da dupla, ou seja, eu vou pegar apenas os carbonos da dupla, o aluno poderia falar, professor, o carbono que tem mais hidrogênio, esse aqui tem 3 hidrogênios, mas ele não é o carbono da dupla. Entre os carbonos da dupla, é aquele que é mais hidrogenado. Então percebam, entre esses dois carbonos, esse eu tenho 2 hidrogênios e esse aqui eu tenho 1 hidrogênio. Significa que esse aqui é o mais hidrogenado. Então é aqui que vai entrar o H e o outro vai entrar o OH. Ok, pessoal? Então, a regra de Markov-Nikov, como diz, é uma regra. Então, você é obrigado a adicionar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Ô professor, por que o senhor não se atentou a falar essas regras na hidrogenação e na halogenação? Porque os ligantes que entram são os mesmos. Por exemplo, aqui entrou Cl e Cl, aqui entrou Br e Br, aqui entrou H e H. Então, como os ligantes são iguais entre si, eles podem entrar em qualquer lugar. Aqui, como são ligantes diferentes, um é o H, o outro é o OH, aí aplica-se a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Essa regra também serve, pessoal, para o quarto tipo de reação e última que a gente vai falar nessa aula, tudo bem? A adição de ácido halogenídrico. Ácido halogenídrico é um hidrácido formado por H e um halogênio. HF, HCl, HBr, HI. Então o que vai acontecer, pessoal? Vai ocorrer a ruptura da ligação dupla. Perceba que o princípio é sempre o mesmo, tá bom? Eu vou ter aqui então H2C, CH, CH3. E aqui as duas valências abertas. Lembrando que eu posso representar essas valências abertas tanto para cima quanto para baixo. Aqui eu representei para baixo, não tem problema nenhum. Perceba, pessoal, HCl se quebra em H+, e Cl-. Tudo bem? Isso quer dizer que naquelas valências uma vai entrar H, na outra vai entrar Cl, que são grupos ligantes diferentes. Então cai na regra de Markov-Nikov. O H se liga ao carbono mais hidrogenado, que desses dois aqui, o mais hidrogenado é esse, que tem 2 hidrogênios e aqui só tem 1. Então o H entra aqui e o Cl entra no outro. Então, pessoal, a regra de Markov-Nikov é aplicada sempre. O hidrogênio entra no carbono da dupla mais hidrogenado. Porém, cuidado com a palavra sempre. Sempre tem uma exceção. E essa exceção, pessoal, é a regra de Karash-Mayo. Pessoal, essa regra de Karash-Mayo, ele diz que a regra de Markov-Nikov é perfeita. Você pode aplicar sempre. Exceto quando o grupo a ser adicionado for HBr, ácido bromídrico, na presença de peróxido. Toda vez que eu tenho HBr na presença de peróxido, a regra é a regra de Karash-Mayo, que é uma regra anti-Markov-Nikov. Anti-Markov-Nikov quer dizer que a regra é o contrário. Agora o hidrogênio vai adicionar ao carbono menos hidrogenado. Então, se ocorrer a ruptura aqui nesse ponto, eu vou ter aqui H2C, CH, CH3. Vai abrir valência aqui, vai abrir valência aqui, tudo bem? Na regra de Karash, o hidrogênio do HBr vai entrar então não no carbono mais hidrogenado, e sim no menos hidrogenado, que daqueles dois é o do meio. Então o H entra no menos hidrogenado e o Br no mais hidrogenado. Professor, mas essa regra é contra a regra de Markov-Nikov. Perfeito, essa é a única situação que eu tenho uma regra anti-Markov-Nikov, quando eu tenho HBr na presença de peróxido. Professor, se eu tiver HBr sem o peróxido, regra de Markov-Nikov. Se eu tiver o peróxido, mas aqui for, por exemplo, HCl, regra de Markov-Nikov, você só vai usar a regra de Karash-Mayo, que é anti-Markov-Nikov, nessas duas condições. O reagente tem que ser o HBr e tem que ter a presença do peróxido como catalisador, senão aplica-se a regra de Markov-Nikov. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de reação de adição. Fiquem ligados que a gente ainda vai falar da reação de adição em alcínios, alcadinos, ciclanos e etc. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, se cuidem e até a próxima!